O ladrão vem apenas para roubar, para matar, para destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, né? Outros, vida abundante. Que Deus abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos de estarmos aqui nesta noite. E o objetivo que viemos aqui é para te adorar. Yeshua, Yeshua. Seu nome é poderoso, seu nome é tremendo. E, Senhor, é esse nome que nós invocamos nesse lugar. Gratos, ó Deus, por essa presença real, verdadeira, ó Deus, poderosa. E, Senhor, que nesse momento a tua presença comece a envolver cada vida. Ó Deus, já começamos através da adoração, do louvor, Senhor, e que esses louvores podem ter subido ao trono da tua graça, tu receber a nossa gratidão através da adoração. E pedimos também, Senhor, que o Espírito Santo passeie no nosso meio. Cada um de nós tem uma necessidade, Senhor, um desafio, Senhor, um questionamento, mas nós sabemos, quando a tua presença está, ó Deus, há resposta, há cura, há resultados. Por isso eu te peço, nos abençoe nessa noite. É em nome de Jesus. Amém. Antes de começar essa palavra, eu recebi nessa semana um testemunho, eu sempre gosto de contar os testemunhos, porque não está muito a ver com isso aqui, porque é um testemunho de cura. O nosso amado irmão Daniel, ele teve uma experiência, agora, alguns dias atrás, muito interessante a respeito do momento que ele passou na sua casa. Há mais ou menos, antes de viajar, eu acho que já tem um ano quase, que ele já foi, né? Por aí. Ele foi esse ano. Olha só como eu adianto tudo, né? Mas ele teve um tempo que ele, antes de viajar para o Canadá, Deus deu essa resposta a ele, estava esperando, mas ele estava com um problema muito sério no maxilar. E às vezes as pessoas abrem a boca, estalam, né? Tem pessoas que têm esse problema. E ele estava com muitas dores, foi aqui no médico, foi se operar. E o médico operou ele, foi um sucesso a operação. Ele pôde viajar tranquilamente para o Canadá. Esses dias lá, já pegou um pouquinho de inverno, já muda estações, né? E agora, semana passada, ele disse que, contando testemunho, que estava comendo, e começou a sentir uma dor na hora que ele mordeu, e começou a doer aquela área que havia sido operada. E a coisa foi tão séria que inchou. E ele ficou com muita dor. Mas ele tem costume de assistir às programações da igreja. Ele pegou um dos cultos que eu contei um testemunho, até da irmã Alexandra, teve outros testemunhos também, mas ele identificou mais esse, porque foi através dessa palavra que eu estava explicando, ele tomou posse. Ele disse que, naquele feito, eu estava falando que a irmã Alexandra teve também um momento, né, que ela tomou posse da cura, estava com dor de articulações, coluna, e ela ficou preocupada de ficar falando, porque as pessoas pensariam que ela estava falando, está sempre com problema, está sempre com enfermidade. Mas aquela hora que a gente estava dando glória a Deus, o Simão lembra desse culto, e aproveita logo, dá um glória a Deus aí. Vai movimentando os céus. Aí nesse momento que ela estava dando glória a Deus, ela começou a tomar posse. E ela tomou posse e ela ficou curada. E contou o testemunho. Ele, escutando esse testemunho que eu estava dando, ele falou assim, Senhor, tu curaste a tua serva. Ele colocou a mão no queixo, e na área daqui da boca, né, dessa parte maxilar, e começou a declarar que ele estava curado. Ele falou, eu estou curado. Ele estava inchado, então eu estou curado. Isso já era noite, na hora que ele estava assistindo a programação. E ele começou a orar e colocar e falar, estou curado, em nome de Jesus, eu estou curado também, eu estou curado. E foi dormir. De manhã, ele estava sem inchação nenhuma, curado, com a boca abrindo, tudo. Ele disse, até hoje, está totalmente curado. Glória a Deus, né, amado? É isso que Deus quer, que a gente possa saber que ele veio desfazer às vezes, até umas dificuldades do nosso pensamento, porque isso é uma atitude de fé. Ele tomou posse através de um testemunho, por isso é importante contar os testemunhos. O seu testemunho é importante. Não desvalorize aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus deu como resposta. Pode ser simples às vezes, pode ser simples, mas certamente vai abençoar alguém. Certamente alguém está passando, às vezes, por aquela situação, e esse teu testemunho que nós vamos lendo aqui vai ajudar, como ajudou o irmão lá no Canadá.
né? Não estava nem aqui. Lá no Canadá, ele assistiu a mensagem e ele pôde contar o testemunho de cura que Jesus deu a ele. Amém? Então, nós vamos aqui, nesse texto, nessa noite, falar um pouquinho sobre essa questão que a palavra de Deus diz aqui em João 10:10, e falando que o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E aí a gente precisa entender algumas coisas, mas antes disso eu quero deixar um texto de Romanos 8:37, e até preguei sobre isso na última feita, que eu tive a palavra aqui à noite também, não, na noite, né? Eu dei de manhã e de noite, e eu usei esse texto aqui. Eu quero lembrar vocês que Satanás é derrotado pela obra de Jesus Cristo, porque em Cristo somos mais que vencedores. Ele diz, maior que está em nós do que está no mundo, amém? Então, dentro dessa palavra, que até fiz a referência, eu quero, antes de falar sobre isso que vamos colocar, dizer a você que você já tem um Deus muito poderoso dentro de você, entendeu? O que nós vamos mostrar é que a gente precisa estar observando algumas coisas. Às vezes, você pode não estar passando, e glória a Deus que você já amadureceu. O sinal, quando você não passa por uma questão dessa, é que nessa área você amadureceu. Amadureceu como, pastor? Você passou, você teve um momento de luta e você soube buscar no Senhor a resposta. Então, isso traz amadurecimento. Quando nós passamos por um problema, seja de enfermidade, financeira ou emocional, e a gente sabe definir, né, tirar conclusões do que nós estamos passando. É observar se aquilo está no campo natural ou se aquilo está no campo espiritual. Então, quando a gente consegue observar isso, a gente faz os ataques certos. Se for no campo emocional, de repente o remédio resolve, de repente uma boa notícia da solução resolve, mas se for no campo espiritual, nem o remédio, nem a boa notícia às vezes resolve. Tem que vir uma questão do alto, do poder de Deus. Então, eu quero mostrar a vocês que o propósito do inimigo, e aqui nós não vamos fazer nenhuma ênfase ao inimigo, ao contrário, é para você entender. Tem vezes que vocês observam que o Senhor nos leva a falar esse assunto. Porque as pessoas chegam na igreja e elas têm dificuldades. Elas têm alguns problemas, algumas lutas, e elas não sabem. Por isso que eu falei, você de repente já amadureceu, isso só vai te ajudar a ter mais base, a saber fazer os enfrentamentos. Uma das coisas que nós temos falado é a oportunidade que nós temos nessa quarta edição do jejum. Né? Que estão podendo fazer, nós não obrigamos ninguém a fazer. Eu gostaria que toda igreja fizesse, claro que o pastor, quando dá uma orientação, o pastor quer que toda igreja faça, mas nós queremos que a igreja faça com entendimento. Por que eu estou fazendo o jejum? Para que eu estou fazendo? Quais são as motivações? Quais são as motivações para que eu preciso fazer um jejum? E nós entendemos que o jejum é um fortalecimento para nós mesmos. É um fortalecimento espiritual que nós vamos ter. Nós temos muita dificuldade de orarmos. Eu sei que todo mundo ora, mas se nós formos sinceros conosco, nós vamos observar que nós temos dificuldade, às vezes, de orar. Né? Às vezes porque o tempo é curto, tantas atividades, e a gente fica com esse tempo tão envolvido, depois o corpo cansa, porque é natural que o corpo se canse, né? Depois de um dia de trabalho, atividade, correria, e aí quando nós vamos orar, nossa mente está cansada e rapidamente a gente dorme. Normalmente, quando a gente abre a Bíblia, cansado, é interessante, parece canção de ninar. Quando a gente abre a Bíblia, parece que ela está cantando para ele, dorme neném, né? E a gente começa a dormir. É interessante isso. Mas por quê? Porque nós estamos cansados. Mas a gente observa a necessidade disto para que a gente possa fazer os enfrentamentos, porque a palavra de Deus diz que o inimigo veio matar. Então, esse matar é buscar destruir a vida espiritual. É tentar tirar a questão dessa comunhão que nós precisamos ter com Deus. Então, ele mata a nossa parte espiritual e tenta matar a parte emocional e também a nossa física. Então, poxa, pastor, como é isso? O senhor está dizendo que também é física? É, porque a Bíblia mostra que existe, muitas vezes, quando Jesus foi cuidar de pessoas, foram curar pessoas, algumas enfermidades eram espirituais. Nem todas as enfermidades eram enfermidades, né, da questão física, humana, né? Mas a questão era espiritual. Então, teve situações que Jesus precisou primeiro libertar aquela pessoa para que essa fosse curada. Tem base para isso? Tem. A palavra de Deus diz que havia um homem mudo, surdo, quando Jesus orou por ele, ele começou
a falar, começou a escutar, porque era uma questão espiritual. Então, o inimigo tenta trabalhar nessa área espiritual, na área emocional e na área matar essas áreas. Roubar o que ele rouba? A paz das pessoas. Porque quando a gente perde a paz, a gente perde a orientação. Sem paz, a gente não consegue ter orientação. Você já viu uma pessoa afobada? E aí você está de fora, você fala, calma, cara. Não é isso que a gente faz? Calma. Você fala, calma, para um pouco, bebe uma água, né? Senta, respira. Você está afobado, você está tenso. Por quê? Porque ele perdeu a paz diante daquilo que ele está passando. E alguém de fora pode ajudá-lo. Mas o objetivo também do inimigo é tirar a paz. Toda a paz é tirada por causa do inimigo? Não, nós não vamos ser tão radicais assim. Mas eu estou dando hoje um direcionamento para que você possa saber como levar uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, sabendo que nós já somos mais que vencedores. Mas mesmo sendo mais do que vencedores, essas coisas podem vir a acontecer. E se acontecer, como eu devo agir? Então, ele vai tentar tirar os propósitos da comunhão com Deus. E destruir o quê? Relacionamento. Uma das áreas que a gente observa também, que o inimigo tenta fazer, é destruir o relacionamento. E o primeiro relacionamento que ele tenta destruir é dos casais. Se tiver filhos, relacionamento com os filhos, né? Ou o filho começa a ter uma rebeldia, e o pai perde a paciência, acaba não se falando, aí um entra para o quarto, outro entra para o outro, cada um no seu celular, porque hoje a gente muitas vezes faz o mundo da gente dentro do celular, e acaba destruindo a comunhão. Umas coisas difíceis, na época que o meu avô estava vivo, e essa época o pessoal fazia muito isso, hoje está mais difícil, como eu falei, é a correria. Tá? É a correria mesmo. Eu falo, por que eu não faço? Eu estou te julgando, estou dizendo, é correria. No tempo que eu era criança, o tempo era diferente. Né? Nós não tínhamos nem internet. Então, isso já mudava muito. Então, a gente tinha costume de sentar à mesa e ter lá o famoso macarrão, frango e Silvio Santos. Então, era a época que a gente fazia isso. Sentava e conversava e ria e batia um bom tempo. Hoje o tempo é curto. E às vezes esse tempo é destruído do relacionamento. Esse pequeno tempo também é destruído. E aí a gente precisa observar. Olha o detalhe que eu quero passar para vocês. Eu tenho que observar se essa quebra de relacionamento é um problema que está no campo natural, que pode logo ser resolvido, mas se tornou algo muito problemático e eu não estou conseguindo mais resolver. Eu não consigo mais, as minhas palavras não dão mais resultados, então eu preciso observar se isso é para que seja roubado, destruído o meu relacionamento familiar. Então eu preciso olhar o que Jesus está falando aqui. O inimigo veio para matar, ele veio para roubar e destruir. Então, algumas estratégias o inimigo usa para fazer isso. Quais são as estratégias? Ele coloca dúvida sobre a fidelidade de Deus. Então, uma das estratégias que ele utiliza para paralisar a nossa vitória, os nossos resultados com Deus, ele coloca dúvida no nosso coração. Ele coloca o engano, a mentira. Sempre a gente fala da mentira, a gente faz aquela relação lá no jardim, onde começou o detalhe, as estratégias da mentira. E não mudou. O inimigo não mudou as suas estratégias. Ele vai sempre usar uma mentira, um engano, algo para que você perca as verdades de Deus. E até para que a gente, quando vai orar, se a gente tiver com essas dúvidas do que Deus pode fazer, a gente pode não orar com aquela firmeza e com aquela certeza que o Senhor vai fazer. Hoje, quer ver um detalhe? Hoje nós falamos, agora há pouco, falamos, Espírito Santo, fica à vontade na igreja e opera no nosso meio. E começa a trazer cura, e começa a trazer libertação, e começa a abrir as portas. Aí, nessa hora que a gente está falando, a nossa mente vai dizer assim, só esse já é uma dúvida. Pode ser. Quem sabe? Quem sabe se hoje quem sabe? O que Deus vai vir falar, Senhor, em nome de Jesus, essa bênção é para mim. Você vê como é um detalhe de a gente não aceitar a mentira, e a mentira ela vem de forma sorrateira. Então o Senhor está mostrando aqui, através dessa palavra, que Ele veio nos trazer vida, trazer uma resposta, mas Ele diz, mas o inimigo vai tentar roubar isto. Roubar a certeza que hoje os céus já estão abertos. Cantaram aqui agora. E se abre os céus. Eu falei, que glória a Deus.
Nós estamos cantando algo profético. Os céus já estão abertos, amém? Os céus já estão abertos sobre nós. Você dá um glória a Deus por isso? Se os céus estão abertos, eu tomo posse. E se você entende que quando Jesus agia aqui na terra, ele agia com a multidão, ele agia com 12, mas também agia com uma pessoa. Deus cuidava de forma individual também. Então, Jesus, né? Jesus cuidava das pessoas de forma individuais. Então, o Senhor pode cuidar de você aqui, dentro da sua necessidade, e cuidar do seu irmão que está ao lado com a necessidade dele. Então, se você crê, você vai ver a glória de Deus nessa noite. Se você não deixar que o engano entre no seu coração e você seja roubado nisso, você vai para casa com a tua bênção. Não importa se vai ter feriado, essa semana vai ser a sua melhor semana. Não é uma coisa louca isso? A gente fala que essa semana será melhor, é porque nós estamos não com a confiança daquilo que a nossa mente possa achar para nos prejudicar, para tirar a nossa paz. Ao contrário, eu vou determinar que essa semana, porque hoje eu estou da presença de Deus em comunhão, e se a palavra de Deus diz que da comunhão ele determina uma bênção, essa noite ele já liberou a bênção para você. É questão de entendimento, amém? Glória a Deus. A outra coisa, ele tenta fazer acusações. A gente observa muito isso, como os cristãos se falam assim, eu sou indigno do amor de Deus. Levar o cristão a pensar que não pode ser perdoado. Às vezes nós estamos conversando com pessoas e a pessoa fala, não, Deus não pode me perdoar. Eu pequei. Eu me sinto coisa. E a gente fala com a pessoa, Deus já te perdoou. O sangue de Jesus já te purificou de todo pecado, você já falou com ele. Mas a pessoa coloca um peso sobre si, mas por quê? É o Espírito Santo que coloca esse peso? Você entende isso? Não é o Espírito Santo que vai colocar esse peso. Porque se nós nos arrependemos, se nós já declaramos nosso erro diante do Senhor, o Senhor diz que nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. O Senhor já te perdoou, amém? Mas o inimigo fica lançando na nossa mente, eu não estou em condições, eu não sou merecedor. Cai por terra agora todo inimigo de Deus. Você é merecedor porque você é filho, você é justificado em Cristo Jesus, amém? Então as bênçãos não podem ser interrompidas se você entender uma das estratégias de Satanás, que é trazer culpa sobre nós. Às vezes a culpa vem conosco, algo que a gente fez lá atrás. E quando eu faço gabinete e explico às pessoas certas coisas desse campo, eu digo, quando Deus nos faz lembrar de algum erro, não é para nos acusar, é para nós acertarmos. Você já aconteceu alguma vez com você esse fato? Você está ali, tranquilo, de repente, passeando ali na lagoa, ou fazendo um trabalho no computador, né? E de repente você lembra de um fato, lá de trás, você está ali trabalhando, o seu trabalho, né? Cada um na sua área, você está ali trabalhando, e de repente vem um pensamento a respeito de algo do passado. O Espírito Santo não está te lembrando para te acusar, porque quem acusa é inimigo. Ele que vai tentar tirar a tua paz. O que o Senhor está falando é que se aquele fez essa lembrança, e se você ainda não acertou com Deus, é só para falar, Senhor, eu estou lembrando de algo aqui lá do passado. Certamente, tu quer quebrar alguma legalidade, um fato que possa ser lançado contra mim para me prejudicar. De repente, só foi uma porta aberta que aconteceu, eu não acertei essa área contigo. Então, Senhor, me perdoa nessa hora. Naquela hora você é perdoado, acabou. Então, você precisa entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente não leva para frente o que o inimigo usa como estratégia para parar o cristão. Vocês estão comigo aqui, digo amém? Então, você entenda isso. Então, Satanás, ele não vai ter acesso e, assim, resultados sobre nessa área da nossa vida, quando a gente entende isso. Outra coisa, é o terceiro ponto que eu coloco aqui, distrações e preocupações. Então, ele enche a nossa mente com ansiedade. E quem não fica ansioso, né, irmãos? Falar que não fica ansioso, eu só falar, não fica, ou você falar que não fica, todos nós temos um nível de ansiedade. Isso é normal. Mas a palavra de Deus diz que a gente não deve ficar ansioso da maneira que nos prejudique. Essa ansiedade, ela pode mexer com a gente de tal maneira que a nossa mente começa a ter medos. É o medo porque você tem uma conta a pagar, você está trabalhando. Olha como é a coisa. Não é que você esteja desempregado. Você está trabalhando, você sabe que está tudo certo,
mas aquela ansiedade, porque as contas vão chegar, e aí mexe com você, e aí o que acontece? Começa a tirar a tua. Você vê no sentido quando Jesus diz, o inimigo veio tentar, ele veio para matar, roubar e destruir, tentar matar e roubar a sua paz. Sempre mexendo na paz. Por que mexe na paz? Porque ele quer contra Deus. Ele quer fazer tudo aquilo que o Senhor diz que ele age, aquilo que o Senhor diz que ele é poderoso, ele vai querer falar uma mentira ou deixar um sentimento no coração, principalmente daqueles que servem a Deus, tirando a paz. Porque se diz que Jesus é o príncipe da paz, e nós seguimos o príncipe da paz, e estamos sem paz, como é isso? Não é contraditório? Você vê como o inimigo trabalha com uma estratégia? Ele tenta tirar a nossa paz para a gente não crer e entender que Deus é fiel na sua palavra. Cremos que o Senhor vai nos abençoar. Quantas pessoas que nós temos a igreja, e a gente tem tido essa experiência, pessoas que chegam aqui, pastor, não sei como vai ser essa semana. E é sincero, diz, pastor, não sei como eu tenho compromissos sérios, e eu preciso fazer uma venda, eu preciso resolver coisas, e eu gostaria que o senhor orasse. Eu falei, vamos orar, mas você vai fazer a sua parte, você vai buscar os clientes, você vai atrás dos clientes, e Deus vai abençoar. Mas é muito alto o compromisso. Eu falei, mas isso para Deus não é problema. A gente tem que confiar. E aí ele disse, mas olha, mas é tanto. Eu falei, esquece o tanto. Esquece o poder, lembra do poder de Deus. Porque se você ficar olhando o problema, você vai olhar um gigante. Quando você olha o problema começa a tornar-se um gigante. Por isso que existe a passagem de um garoto vencendo o gigante. Tinha 17 anos, mas já é um garoto pequeno, que a estatura dele não era alta. Saul era alto, Davi era baixo. Mas mostra uma pessoa com estatura baixa, não forte, não era um soldado, mas que pôde vencer um gigante à frente dele. Mas ele venceu por quê? Porque ele confiou no Deus dos exércitos. Ele não deixou que aquela situação mexesse e tirasse a paz dele. Tirou a paz de todo mundo. Não é verdade? Quem conhece a história vai ver que todos os soldados de Israel perderam a paz. Mas ele não, ele diz, eu sei quem me ajuda no momento das dificuldades. Eu sei na hora que uma situação se levanta contra mim. Por isso ele fala assim, teve levante que foi urso, teve levante que foi leão. Mas não importa, você não se coloca para a gente trazer para os dias de hoje esse leão nem urso. São levantes, são coisas que acontecem e que ele diz, quando teve esses levantes, que foi um urso, eu confiei no Senhor. Ele nunca vai dizer que foi ele que fez. Se você ler a palavra, ele nunca vai dizer, olha, eu fui lá. Ele diz, o Senhor me deu a vitória. Eu pude tirar a ovelha da boca do leão. Por quê? Porque o Senhor estava comigo. Está vendo? Ele não deixou que em nenhum momento a palavra de desconfiança, de engano, de mentira, de culpa, pudesse atrapalhar ele. Ele fala, não estou bem, não sei. Não, não tem isso, eu sou do Senhor. Amado, você é a justiça de Deus, amém? Você é do Senhor. Então essa palavra não pode me paralisar. Por isso o Senhor disse, o inimigo veio para isso, mas tem uma resposta para você positiva, abençoadora. Nós estamos vendo uma estratégia, mas nós não precisamos nos preocupar que essa estratégia vai nos atacar. Não é isso. O Senhor está dizendo assim, quando acontecer de ter um levante, lembra de quem está com você. Por isso eu comecei a palavra mostrando que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E aquela palavra maior que está em nós. Se você começar a pegar frases bíblicas e fazer isso um alimento diário para você, isso vai te ajudar muito. Porque você precisa pegar um versículo daquele dia, amanhã, segunda-feira, e você, se você, não sei como vai ser, alguns vão trabalhar, outros não, mas independente disso, você pegar esse versículo, fazer esse versículo é o versículo do meu dia. Deus falou comigo. Então você vai, de repente o versículo de Deus diz, não temas, estou contigo. Você vai, da segunda-feira, fala, não temo, o Senhor está comigo. Então quando levantar os problemas, você vai dizer, eu não vou temer esse urso. E se o gigante se levantar, prepara que a pedra já vai chegar na tua testa. É assim que Deus, é a palavra vai ter resultado. Por isso eu quero declarar que todo levante contra nós já é jogado por terra agora em nome de Jesus. É em nome de Jesus. Amém? Desânimo, depressão, é uma estratégia. Por que o desânimo, como é o desânimo?
pastor, mas depressão, claro, a gente vai menosprezar essa palavra, isso é uma realidade, isso é um problema, né? Mas o objetivo para o cristão é fazer que ele não acredite que as suas orações têm efeito. Uma das coisas com o cristão é assim, quando ele entra no desânimo, ele já não acredita que a sua oração está chegando no céu. Ele não acredita, ele perde até força de orar. O desânimo é tão grande, olha essa estratégia, o inimigo usa do desânimo, lançando o desânimo, para que essa pessoa não acredite mais na sua oração. Ela não tome posse daquilo que Deus tem. Então, ela já ora, até pede oração, mas quando pede oração, ela nem acredita naquela oração que o irmão está fazendo. Às vezes o irmão tem que dar uma sacudida no irmão, no outro. Às vezes o desânimo está tão grande que a pessoa, em nome de Jesus. Às vezes tem que balançar a cabeça do irmão para poder dar uma chacoalhada nele. Vocês estão entendendo aqui? Isso é sério. Por quê? Porque é uma estratégia. Graças a Deus, eu peço ao Senhor que, na sua maioria, ninguém esteja passando isso, ou que ninguém esteja passando por isso. Aí você fala, mas pastor, por que o senhor está falando esse tema? Porque alguém está precisando dessa palavra. Alguém está precisando de um direcionamento para se levantar. Você está parando de orar por quê? Porque eu estou desanimado. Está desanimado por quê? Entende isso? Porque é o Senhor que te dá o bom ânimo. Quem está dentro de mim me dá o bom ânimo. O Espírito Santo. E se o desânimo está invadindo o meu ser, eu tenho que parar. É isso que o Senhor está querendo mostrar. Eu estou sendo atacado. E não tem nada a ver só com as questões emocionais. Eu estou sendo atacado porque está agindo na parte espiritual da minha vida de relacionamento. O irmão pode dizer amém, como estiver entendendo, então amém. Então eu estou entendendo, pastor. Então o que quer dizer isso? Eu estou desanimado porque eu estou cansado. Às vezes o nosso cansaço do corpo tem muito a ver com o que está acontecendo com a nossa mente. O que está acontecendo com a nossa mente. Muitas vezes tem um ataque de Satanás, jogando desânimo, falando não vai, essa semana não vai ser boa, fique preocupado, aí você entra na ansiedade, olha, tudo aí acontecendo. Você entende isso? Então você precisa ter essa vitória. Elias, eu anoto aqui em 1 Reis, Elias foi um grande profeta. Ele teve um momento de grande vitória. Ele teve uma batalha com aqueles profetas de Baal. Ele foi ali naquele monte e levantou um altar, fez um desafio. Olha o nível de batalha que ele teve. Ele fez um desafio, ele precisava fazer isso. Se não precisasse, ele não faria. Ele não fez porque quis. Ninguém entra em guerra espiritual porque quer. Entende isso? Vocês estão aqui, amém? Ninguém entra em guerra espiritual porque quer. A guerra espiritual acontece porque o inimigo se levanta para batalhar contra os filhos de Deus. Então, no momento que ele precisava trazer o povo de Israel novamente para a presença de Yahvé, a presença de Deus, dizendo que só o Senhor é Deus, ele precisou fazer um desafio. Porque a mente daquele povo já estava toda tomada, já estava toda em dúvida. Ele falou, vocês estão balançando de um lado e do outro, isso não é bom. Ou vocês decidem hoje, olha o que ele falou, vocês vão ter que decidir. Ou vocês servem a Baal, ou Baal é Deus, ou o Senhor é Deus. Mas vocês têm que decidir hoje. Porque o nível de ataque que eles estavam tendo era muito grande. E será que isso acontece hoje? Será que isso foi só no passado? Será que o nível de ataque é que às vezes nós possamos ter ou receber não nos deixa corrachando para um lado ou para o outro, sem decidir? Numa hora nós temos fé, mas como é isso, pastor? Me explica, que eu não estou entendendo, te explico. A hora nós temos fé, na outra hora não temos. Na hora que nós confiamos, daqui a pouco não estamos confiando. Na hora, certeza que a porta vai estar aberta, agora eu acho que vai estar fechada. É isso que está entre Baal e Deus. Porque Baal, que aqui Satanás, ele não tem nada de bom para dar ao homem. O que ele tem para dar é matar, roubar e destruir. Se Jesus falou isso, acredite. Muitos fazem acordo com Satanás e se ferram, porque ele vai enganando, mas no final ele leva essa pessoa a falta do conhecimento de Deus e ainda vai para o inferno. Não o inferno dele, é o inferno que Deus preparou para ele. Que nem o inferno é dele. A gente tem que entender isso. Nem o inferno é de Satanás. Satanás vai sofrer no inferno. Infelizmente, muitos vão para lá.
porque estão sendo enganados. Mas os filhos de Deus não serão enganados, porque Deus vem com a sua palavra para revelar, para orientar, para dar vitória. Amém? Então, é importante que a gente vá entendendo isso. E aí esse homem, esse profeta de Deus, chegou uma hora no nível de ataque. Isso é bom, importante a gente pegar essa parte, porque a gente fica só na parte que ele deu a vitória. Depois ele perguntou ao menino, vai lá, porque eu vou orar aqui, vai lá ver se a chuva está chegando, porque Deus falou que a chuva vai vir. Aí o menino vai lá, e vai a primeira, vai a segunda, vai algumas vezes. Na última vez que ele volta, né, ele veio com uma resposta para Elias, e disse, olha Elias, eu vejo uma nuvem no tamanho, bem longe, mas no tamanho da mão do homem. Né? Ele viu, fez uma comparação pela distância do tamanho. Ele falou, vamos correr que vem grande chuva. E realmente, mas Jezabel, quando soube do fato, porque Acabe contou para ela, ela fez uma ameaça. Quando fez a ameaça, isso abalou tanto a vida de Elias, que ele fugiu. E Deus fez um tratamento a ele, para você ver níveis de ataque. E às vezes nós não queremos, o que Deus me traz como direcionamento para nós? Às vezes nós temos medo de entrar em ataques, em guerra, por causa de retaliação. Quantas pessoas eu escuto dizer isso? Não, deixa eu ficar apanhando aqui, porque é melhor do que levar a retaliação muito maior. Não, irmãos, não é isso que o Senhor falou. A palavra de Deus diz que ele veio destruir a obra de Satanás. Ele veio dar uma vida para nós. Mas precisamos entender isso. Então, no momento que você começou a enfrentar, começou a buscar, começou a tomar uma decisão contra esses fatores, dentro desses aspectos aqui que eu estou falando, dessas áreas que eu estou colocando aqui, se você começou a perceber que está havendo engano, que está havendo desânimo, está acontecendo algumas coisas, espera aí. Então, mas eu comecei a acertar minha vida, eu comecei a ajeitar. Amado, você começou a fazer certo, porque o inimigo trabalha com territórios. Hoje, eu sempre gosto de fazer referência às pregações da manhã, né? Só quando eu prego de manhã que eu não posso fazer a referência. Eu posso fazer a minha, né? Mas posso até fazer. Mas a Bebel falou a questão de Abraão, colocando o quê? O que colocava? Altares. Ela está dizendo, esse território agora tem dono. É como se estivesse falando, agora esse território que eu estou entrando é do Senhor. Então, a gente precisa entender que quando nós estamos num nível de guerra, num nível, ou sentindo que está uma guerra contra nós, contra a nossa família, contra a nossa pessoa mesmo, eu vou dar uma explicação aqui bem simples. Eu vou botar aqui do lado, vai ficar mais fácil. O inimigo conseguiu uma área territorial. Então, ele veio aqui até esse limite aqui. Então, ele já sabe que essa área, que eu estou fazendo essa linha aqui do púlpito, só para você entender. Então, estou aqui na área do Senhor. Estou aqui. Mas eu não consigo para lá, porque ele já interrompeu essa área, com desânimo, com falta de fé, com áreas que eu não consigo mais orar, né, com acusações, com culpa, e eu não consigo prosseguir. Quando eu entendo o que a palavra está me falando, e dizendo, ó, Deus sempre vai dar resposta, daqui a pouco eu vou dar as soluções que o próprio Senhor nos traz. Vai estar dizendo, quando acontece isso, nesse caso de Elias, o Senhor precisou intervir para trazer o bom ânimo para ele. O alimentou, tirou ele daquela condição, depois ele vai, numa forma de brisa, falar com ele e levantar ele. Então, quando a gente começa a tomar território, começa a guerra. Os irmãos estão comigo aqui? Eu perdi território. Como perdeu o território, pastor? Estou falando de coisas espirituais. Eu perdi território, porque em áreas do meu ânimo, do meu bom ânimo, da minha paz, das minhas finanças, do meu relacionamento, estão toda com bronca, estão todas em guerra. E eu não consigo avançar. Mas quando eu entendo a palavra me liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Ela vai te dar movimento, ela vai te dar ação. Então, quando eu começo em Deus, aí vamos para Davi, porque aí vocês vão entendendo comigo. Aí ele fala assim, essa guerra eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O que ele fez? Tomou território. Está entendendo? Olha o que ele fez. Ó. Essa guerra que você está fazendo, trazendo falta de paz, você trazendo esse desânimo, você falando que eles serão derrotados, que não é como se estivesse falando isso. Você está dizendo aí, debochando da gente, esse Deus, que tem alguém aí valente,
Essa guerra de desânimo que você está colocando, eu não vou contra você, gigante, no meu nome. Eu tenho uma experiência com o Senhor dos Exércitos, e com o nome do Senhor dos Exércitos, eu vou te vencer. Aí ele entrou no território. Quando ele entra no território, o inimigo ficou o quê? O Golias ficou o quê? Calminho? Furioso. Ele falou, quem é esse pirralho? Que vem com uma madeirinha, pedrinha, achando que eu sou um cachorro? Eu vou acabar com ele. Ele disse, eu vou cortar o teu pescoço hoje. Hoje eu vou te matar. Hoje eu vou te destruir em nome do Senhor dos Exércitos. Então, olha o que ele fez. Ele saiu, ele entrou no território que estava sendo impedido de entrar. Para ele vencer, ele teve que entrar na batalha. Então não tenha medo de entrar na batalha. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Aí eu começando a entender isso. Eu vou vencer. Então eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para o fechamento de novembro. Ainda tem alguns dias. Eu vou olhar para o fechamento de dezembro. E diz, Golias, desânimo. Não importa o nome da ação que vem para matar, roubar, destruir. Eu estou com o Senhor Jesus. Eu não estou sozinho. Amém? Então, a gente precisa ter autocuidado também. O ressentimento e a falta de perdão. É uma das áreas também que a gente fala, que atrapalha muito a gente. Eu estava com alguém nessa semana na rua e nós estávamos conversando. E eu falei, essa pessoa comentou sobre a ação do perdão. E falando como fez bem a ele. Eu falei, assim, o perdão não resolve o problema dos outros, resolve o nosso. É o nosso. A gente começa a ter paz. Então, quando eu falo, mas eu não vou perdoar, mas eu não aceito, você não sabe o que eu passei, irmãos, o inimigo vai aproveitar isso, é uma estratégia. Quando você fica com ressentimentos dentro da sua razão. E quem disse que o Senhor não diz que às vezes você tem razão? Ele diz, mas se alguém foi contra você, alguém te ofendeu, está te dando razão. Se alguém te ofendeu, vai lá e se acerta com ele. Ele não diz que você está sem razão, mas ele diz que vai ter uma solução, porque você vai parar uma estratégia de Satanás contra você. Você entende isso? Mas eu sofri muito. Deus sabe que você sofreu. Deus sabe que você às vezes foi envergonhada na frente das pessoas, na frente da família, no trabalho, e você ficou, não aguentando. Mas quando você entende isso como uma estratégia de Satanás para te derrubar, para te paralisar, para fazer você perder a paciência rápida com essa pessoa, porque você não está conseguindo engoli-la, como a gente fala nos termos normais nossos, né? O coloquial nosso aqui, eu não estou engolindo essa pessoa, não. Eu não tenho que engolir ninguém. Eu tenho que ter paz com todos. E aí eu preciso ter essa paz. Mas quem ajuda nisso? Ou quem nesse momento está atrapalhando? Então eu, como cristão, tenho que ter sabedoria. Eu falo, eu vou perdoar. A gente entender esse perdão como perdão nos faz bem, até a ciência fala isso. Ela te traz saúde. Teve um médico falando que as pessoas que não perdoam, elas têm tendência de ficar irada e pode até ser acometida de câncer. Porque isso vai mexendo com o organismo dela. Mas Jesus, ele veio te dar vida, amém, irmãos? Você consegue entender isso? Então dá um glória a Deus. Isso, vai dando glória a Deus. Medo e intimidação, né? A pessoa que está querendo fracasso. Irmão, não aceita essa palavra. Não aceita essa palavra para a sua vida. Né? Hoje nós tivemos aqui pela manhã um momento assim, de uma palavra muito abençoada da Bebel, também uma palavra assim profunda, né? Mas um ensinamento, principalmente para os 60 a mais, que ela falou. Os 60 a mais, ela teve cuidado dos 60 a mais. Mas ela também falou para os de abaixo, tá? Ela orou para todo mundo, mas ela está falando aqui, as pessoas estão falando, não, já chega, já estou cansado. Não, amado, não coloca isso no teu coração, não. Você ainda tem muito para realizar, amém? Olha para o lado aí e fala, você ainda tem muito para realizar, mesmo você não sendo 60 a mais, amém? Então não tenha medo, não. Agora, o último ponto que eu quero falar é que às vezes a pessoa tem aquela falsa segurança. E acomodação espiritual, isso aqui tem que ter muito cuidado. Porque uma das estratégias do inimigo é essa,
deixar que a pessoa pense que ela tem aquela segurança. É uma falsa segurança. A falsa segurança é tão grande que ela diz assim, nem preciso ler a Bíblia. Não, eu já sei. Eu ouvi uma pessoa, uma vez falar assim, pastor, vocês pregam a mesma coisa. Irmão, vou pregar o quê? Eu vou pregar o quê? É aqui que eu tenho que pregar. É aqui que tem a verdade. A verdade não está na minha filosofia, nos meus pensamentos. A verdade é a palavra de Deus. E ela é tão poderosa que a gente pode ler o Salmo 23 vezes, e ela vai falar 23 vezes diferente. Porque a cada momento ela vai mover nos nossos corações, amém? Então a gente não pode achar que não precisa de orar, não precisa ler a Bíblia, não precisa ter comunhão. Na comunhão Deus ordena a bênção. Quantas vezes eu sou abençoado por causa de um irmão? Quantas vezes um abraço na hora da oração eu sou abençoado? Então cada um precisa um do outro, mas eu preciso também orar. Não deixe que essa área fique aberta na sua vida. Não faça orações de comida. Qual é essa oração de almoço? Senhor, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Essa oração é a mais rápida que tem, porque a fome é tão grande que você fala assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. É como você já sabe que eu quero comer. E tem aqueles que nem fecham os olhos, já viram? Já está com a mão ali na galinha. Porque sabe que ainda mais se tiver irmão. Eu lembrei aqui na época de Natal, a gente se reunia toda a família, e os nossos filhos, o filho do Braulio, o Igor, tudo pequeno, tudo ali na faixa de 10 anos. E meu avô, que era o patriarca, né? Ele que orava, você estava no meio da mesa, aí vamos orar. Aí a gente chamou Jesus. Aí fazia aquela oração. E começava a orar. Senhor, obrigado pelo Natal. Jesus nasceu. E as crianças estavam assim. Aquele peru, aquela frango, aquela rabanada, aquele queijo, um olhando para o outro. Aí daqui a pouco ele fala assim, está demorando, e pegava. Porque na hora da comida, criança é o barato, né? E escondia, né? Pegava assim, estava com o olho fechado, pegava e escondia. Mas a gente precisa fazer um momento de oração, porque esse momento de oração vai te fortalecer, vai te ajudar, vai dar comunhão com o Espírito Santo, amém? Então, não tenha essa falsa sensação de segurança. Você mesmo não aguenta. Pai, Deus diz que nós precisamos da armadura de Deus, precisamos da capacitação do Espírito Santo, precisamos da orientação dele para nós vencermos cada dia mal. Então, nós somos vitoriosos por causa da presença dele. Então, eu fecho aqui dizendo que a segunda parte diz que eu venci. Vamos botar o texto ali, pode botar? O João 10:10. Mas eu vim para que tenham vida. Então, tudo isso, Jesus diz, olha, não fica preocupado. A vida cristã, eu tenho falado isso, não é para a gente se preocupar com Satanás. Nós não temos nada com ele. A nossa vida foi entregue a Jesus. Nós não temos que ir para casa e o diabo. O diabo nada. Quem está na minha casa é Jesus. Tá? Na minha casa o diabo não está entrando. Ah, mas não pode? Não, porque toda vez eu chamo Jesus. Como? Orando. Quando eu sinto que a casa está com algum problema, eu oro. Se eu não oro, minha esposa ora. E agora lá em casa todo mundo ora. Até a minha sogra tem que orar. Ela está me ouvindo aí, né, sogra? Tem que orar. Tem que ler a Bíblia. Tem que ouvir mensagem. Acostumou tanto que agora de manhã toda é só mensagem. Quando começou não era mensagem, só queria ver repórter de não sei o quê, matança de o quê, o tiro, e ela ficava se alimentando com aquilo. Eu falei, poder no nome de Jesus. Aqui em casa é casa de paz. A minha esposa ora, eu oro, só vai orar também. Agora de manhã ela pega a Bíblia, pega a Bíblia, vai ler, eu fico olhando, ela está lendo a Bíblia, depois eu falo assim, vamos ouvir a mensagem. Às vezes ela fala assim, eu estou com vontade, não, está com vontade sim, vou ligar. Lá com vontade sim, vamos ouvir a mensagem. Aí ouve o Luiz Hermínio a manhã toda. Luiz Hermínio, uma bênção. A manhã toda. Sabe por quê? Porque é assim que a gente não fica com aquela falsa sensação de segurança. A gente tem segurança porque nós chamamos o nome de Jesus.
E é assim que você vai vencer. Você vai se revestir, você vai resistir com a palavra, você vai buscar comunhão e vai confiar na soberania de Deus na sua vida. Amém? Você entende isso hoje? Então tome posse disso. Se você está em jejum, fazendo jejum de 12 horas, uns começam 8 horas, alguns falam, pastor, começa 8 horas da noite e fecha 8 da manhã. Eu falei, não tem problema, são 12 horas. Outros fazem 10 horas da manhã até 10 horas. Outros fazem meia-noite até meio-dia. Você pode escolher, pastor, eu nem comecei, mas você pode, só acaba dia 23, ou você pode fazer 21 dias. Porque é apenas uma orientação para você começar a aprender a não ter essa falsa confiança que você mesmo se sustenta. Porque uma das estratégias do inimigo é dar essa falsa confiança. Não precisa buscar Deus, não, você está bem. Aí você está falando, não, estou bem, estou legal com... Está nada, irmão, a gente depende do Senhor toda hora. E a maneira de o Senhor ver que nós estamos entendendo que Ele veio nos trazer essa vida, é nós buscarmos a vida. Então, que essa noite, o Espírito Santo de Deus, além de fazer você entender isto, a estratégia do inimigo, você poder não deixar acontecer, que você receba a vida abundante. Você receba essa vida que vai te dar resultados para que você conte testemunho em nome de Jesus. Amém. Amém?